Uma boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa envolver a cada um de nós. Peço desculpas pela voz. Hoje quase que não tínhamos condições de aqui estar, em função de uma forte acometimento das nossas cordas vocais, em função do nosso frio aqui do nosso Rio Grande do Sul. Mas aqui estamos e vamos buscar fazer o nosso melhor. Então, a nossa conversa de hoje é a respeito do desafio de crescer. Antes acho que fazíamos mais. Perguntávamos às crianças: o que você vai ser quando crescer? O que você deseja ser quando crescer? Parece que essas perguntas já não estão mais tão comuns. Mas sim se perguntava às crianças: o que você vai ser? E as crianças diziam: eu quero ser médico, porque eu quero ajudar a curar as pessoas. Eu quero ser bombeiro, porque eu quero ajudar as pessoas quando precisarem de ajuda em algum resgate. E assim por diante. Eu quero ser um advogado, porque eu quero ajudar os outros a buscarem os seus direitos, e assim por diante. A criança, quando ela é pequena, ela vai vendo os adultos e ela vai se espelhando em alguns adultos que, de alguma forma, tocam o seu coração. E, normalmente, as suas decisões frente a uma profissão têm uma ligação grande em relação a pessoas que elas admiram. Nós vamos fazer essa pergunta a todos nós: o que queremos ser quando crescermos? Alguns podem dizer: mas eu não sou mais criança, eu já cresci, eu sou adulto. Biologicamente, é verdade. Mas se nós olharmos a nível espiritual, nós ainda temos muito que crescer. Lembrando que no Livro dos Espíritos, a partir da questão número 100 e seguintes, Kardec e os espíritos superiores fazem uma classificação dos espíritos. E essa classificação, ela é baseada no quê? No grau de adiantamento de cada espírito, nas qualidades que esses espíritos já adquiriram e também das imperfeições que precisam se libertar. Então, essa classificação é chamada de escala espírita. É feita em 3 grandes ordens de espíritos. Então, espíritos de terceira ordem ou espíritos imperfeitos. Espíritos de segunda ordem ou espíritos bons. E espíritos puros ou espíritos de primeira ordem. Nós vamos ver agora um pouquinho, lembrando como são os espíritos de terceira ordem. Como que Kardec e os espíritos superiores fizeram essa classificação. Uma das características desses espíritos de terceira ordem, os espíritos imperfeitos, diz assim: predominância da matéria sobre o espírito. Então, a matéria fala mais forte do que o espírito. Propensão ainda ao mal. Ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que são consequências do egoísmo. E aí fala algo interessante, diz assim, que esses espíritos imperfeitos ou de terceira ordem, eles têm uma intuição
de Deus, mas ainda não o compreendem. Aí, esses dias nós estávamos no nosso estudo com o nosso grupo, e foi difícil a nossa conversa. Porque ainda nós temos uma intuição de Deus, mas a gente não tem a condição de compreender Deus. Me parece que só por aí a gente já sabe onde é que estamos classificados. Porque nós temos uma leve intuição de Deus, mas nós não entendemos Deus como realmente Ele é. Sabemos alguns atributos de Deus, mas ainda não o compreendemos. Bom, tem os espíritos bons, que são os espíritos de segunda ordem. Predominância do espírito sobre a matéria. Desejo do bem. Não são movidos pelo orgulho nem pelo egoísmo. Não sentem ódio nem rancor. Não sentem inveja nem ciúme. Esses os de segunda ordem, espíritos bons. Fazem o bem pelo bem e compreendem Deus e o infinito. Nós compreendemos o infinito? Conseguimos saber e conceber algo que não tem fim? A gente não consegue ainda. Então, os de segunda ordem, os espíritos bons, eles compreendem Deus e compreendem o infinito. Claro que essas três classes, essas três ordens, se subdividem. Os espíritos imperfeitos, ou de terceira ordem, eles são classificados em outras 5 classes. O de segunda ordem são classificados em mais 4 classes. E os espíritos de primeira ordem, que são os espíritos puros, é uma classe única. Esses espíritos, é claro, de primeira ordem, eles não sofrem nenhuma influência da matéria. Eles têm uma superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos das outras ordens. Então, esses espíritos de primeira ordem, eles já passaram por todos os outros graus da escala. E eles já se libertaram de todas as impurezas da matéria. E eles gozam de uma felicidade inalterável. Então, nós estamos em que ordem mesmo? Terceira. Nós somos espíritos imperfeitos. Então, se somos espíritos imperfeitos, nós temos uma longa caminhada pela frente. Temos ainda muito a crescer. Temos muito a evoluir. Temos muito ainda a aprender. Então, quando se fala em crescer, desafio de crescer como espíritos, crescermos como, em todos os sentidos, aqui, enquanto estamos na matéria, nós precisamos evoluir e fazer com que as nossas virtudes, elas possam eclodir. Porque todas elas estão em latência dentro de nós. Elas precisam o quê? Precisam do momento adequado e das condições adequadas para que a gente faça com que as nossas virtudes cresçam e apareçam. Mas a gente ainda acha que fazer... mas eu não faço mal para ninguém. Bom, não fazer o mal para ninguém é bom. Mas não fazer o bem, isso é um mal. Então não basta não fazer o mal. É necessário nós fazermos o bem. Porque para não fazermos o mal, basta a inércia. Eu não faço nada, não faço o bem, mas também não faço o mal. Agora, para fazermos o bem, é necessária a nossa vontade ativa. A nossa vontade fortemente em ação.
E ainda nós temos uma situação que às vezes a gente se deixa levar pelas situações da matéria. Lembram quando nós falamos a respeito dos espíritos de terceira ordem? A matéria age mais forte que o espírito. Quantos não vieram hoje aqui por causa do frio? Alguns para se resguardarem em função, talvez, de uma saúde mais frágil. Mas outros, quem sabe porque se deixaram acomodar. Até pensaram, não, hoje à noite eu vou assistir a palestra. E chegou perto do horário, quem sabe, se deixou levar pelo quê? Pela acomodação de estar em casa, estar quentinho, estar acomodado. Na nossa vida, às vezes, a acomodação nos impede de nós fazermos o esforço de crescimento. Esse livro, E para o Resto da Vida, um livro bastante simples, com histórias bastante simples também, mas que tem ensinamentos muito bons, de Wallace Rodrigues, que conta que uma mãe, ela percebeu que os 2 filhos estavam matando aula. Alguns dias da semana, os filhos, em vez de ir para a aula, eles estavam faltando à aula. E ela ficou bastante preocupada. Ela pensou em como fazer para que aquela situação fosse, então, modificada. Ela sabia que se ela punisse os filhos, eles naquele momento iriam então voltar a assistir às aulas, se ela ficasse em cima também, mas ela queria que eles aprendessem e que fossem às aulas por entenderem a necessidade do estudo. Então ela ficou pensou durante os dias como fazer para que os filhos entendessem a necessidade do estudo. Ela pegou. Os 2 irmãos estavam, então, se preparando para ir para a aula, mas ela percebia que não iriam à aula, que eles estavam só fazendo de conta que iriam. Então ela disse para um deles, meu filho, venha cá. Você pode me fazer um favor? E o filho disse, pois não, mãe, posso. Eu quero que você vá até aquele terreno baldio, ali da esquina. Vá lá e me diga o que você vê lá. E o filho foi. Voltou. E ela disse, ela sabia que ele sabia o que tinha lá. E ela, então, meu filho, o que você, porque eles passavam todos os dias por aquele terreno, mas ela queria ter a certeza que ele iria olhar aquele terreno baldio com mais atenção. O que tem lá, meu filho? Ah, mãe, tem lata velha, tem caco de vidro, tem lixo, tem sujeira, tem mato, tem tudo que é coisa que não presta. Muito bem. Aí ela pediu para o outro, meu filho, olhe nos outros terrenos perto aqui da nossa casa. Vá lá e volte e me diga o que você vê nos outros terrenos. E o menino foi, voltou. E quando voltou, ela disse, o que você viu, meu filho? Ah, mamãe, nos outros terrenos tem casas, tem pomar, tem jardins muito bonitos. Ah, então em alguns terrenos tem coisas boas e bonitas, sim. Por que será que no terreno baldio tem tanto lixo, tem tanta coisa que não presta? E os 2 ficaram pensando. E aí a mãe completou dizendo que a ociosidade, quando
preenchemos o nosso dia com coisas boas, o lixo começa a se acumular. Quando nós não colocamos nas nossas horas, nos nossos dias, aquilo que realmente é importante, a gente começa a usar as nossas horas, às vezes muito tempo em frente a uma televisão que só traz lixo, em frente, às vezes, a um computador, a uma internet que só tem lixo. Não estou dizendo que não se pode utilizar desses equipamentos, mas às vezes nós podemos utilizá-los inadequada, buscando o que não é bom, o que não traz nada de útil, nada de importante. Por isso, não é a internet, não é o computador, não é a televisão o problema. É como nós utilizamos aqueles instrumentos. Como que nós podemos sim utilizar o computador como algo muito bom. Como se tem hoje em dia a informação na ponta dos nossos dedos. Rapidamente a gente tem informação, que ótimo. Mas rapidamente também se tem informações deletérias, se tem situações complicadas, situações onde já se soube que havia um site onde pessoas auxiliavam outras a se suicidarem, coisas desse tipo. Por isso, lembrando como essa mãe diz, se nós não utilizarmos os nossos dias, as nossas horas com aquilo que edifica, nós vamos encher de lixo. Então nós estamos aqui na Terra com qual objetivo? O objetivo de crescer, tornarmos melhores. Mas isso é um grande desafio. Por quê? Porque para que eu possa crescer, eu tenho que me conhecer. Eu tenho que olhar para dentro de mim. Eu tenho que saber o que tem de bom, mas tenho que saber também as ervas daninhas que eu estou deixando crescer dentro do meu coração. Eu preciso saber disso. E para isso nós precisamos colocar o nosso foco no lugar certo. Vamos ver se o nosso foco está no lugar certo? Pensem em uma pessoa que vocês convivem com frequência. Pode ser mãe, pai, irmão, cônjuge, qualquer pessoa que vocês convivam com bastante frequência. Pensem em 3 virtudes e 3 defeitos desta pessoa. Agora, conseguiram? Sim? Gostaria que vocês pensassem em 3 virtudes e 3 defeitos de vocês. Vou tomar mais uma aguinha enquanto vocês pensam. O que foi mais fácil? Pensar nos defeitos e nas virtudes do outro? Pensou no outro? Levanta a mão, por favor. Tá? Quem foi mais fácil pensar nas suas virtudes e os seus defeitos? Levanta a mão. Me parece que venceu aqueles que observam nos outros. Realmente, é o mais comum. Se perguntarem, diga 3 defeitos do teu marido. Diga 3 defeitos da sua esposa. Rapidinho a gente escreve. Diga 3 defeitos seus. Diga 3 virtudes suas. Por que isso acontece?
Porque normalmente o nosso foco está no outro. Nós temos que virar esse foco para dentro de nós. Olharmos os nossos defeitos. Olharmos as nossas virtudes. E a partir dali, mudar aquilo que precisa ser mudado. E para isso eu preciso ter coragem para fazer diferente. É um desafio grande querer modificar. Porque quando a gente quer modificar, às vezes é difícil. Até mesmo dentro do lar, aquela pessoa que diz assim, bom, eu não vou mais fazer tal coisa. Nem sempre ela tem o apoio daqueles que estão juntos. Sabem por quê? Porque se o outro conseguir, eu vou me culpar, porque eu também posso mudar para melhor. Vejam isso, vamos supor que alguém que tem amigos, que sai sempre para beber com aqueles amigos. Aí um dia ele resolve, não vou beber mais. Não vou mais beber. Isso não me faz bem, não vou mais. Mas ele resolve sair com estes amigos. E os amigos oferecem a bebida. E ele diz, não, eu parei de beber. Normalmente o que acontece? O que essa pessoa ouve? Que bom, você está buscando crescer. É isso que ouve? Não. Bom se fosse, mas não é. As pessoas olham como se fosse um ET, né? E dizem, está tomando remédio, por isso que não pode tomar. Não, eu posso tomar, mas não quero. Mas a religião não permite? Falando muitas vezes com um ar zombeteiro. Nós sabemos que a doutrina espírita não nos proíbe nada. A doutrina espírita nos esclarece. E a partir do esclarecimento, nós vamos ser mais responsáveis por aquilo que nós fizemos. Então, se nós decidimos, não, eu não bebo mais álcool, é uma decisão que vai ajudar a crescer. Por quê? Porque eu sei que isso não faz bem. Ah, mas tem outras coisas que não fazem bem. Então, vamos fazer tudo aquilo que vai ao encontro da saúde, do bem-estar, da paz, da tranquilidade, da harmonia. Então, crescer é um grande desafio. Crescer não é fácil. Mas não precisa ser fácil, a gente sabe que é necessário. É necessário. Neste livro, Rindo e Refletindo com Chico Xavier, para nós vermos um pouco Chico Xavier, este homem realmente incomparável, em que não só como médium, mas como ser humano, ele dizia que as pessoas perguntavam a ele como ser um bom médium, mas ninguém perguntava a ele como ser uma pessoa melhor, mais pacienciosa, mais doce. Então, aqui tem uma parte que fala de uma pequeno episódio de Chico, em que ele era, volta e meia, ele era convidado para uma pescaria. E ele nunca ia, sempre ele dava uma desculpa e não ia. Até que um dia ele se viu muito constrangido em dizer que não, e ele aceitou. Aceitou o convite. Muito bem. Então eles sentaram perto do rio, e depois de umas 2 ou 3 horas, todos haviam pescado vários peixes. E o anzol do Chico, o caniço do Chico,
não pegou um. E ninguém entendia por quê. Será que isso era alguma coisa mediúnica? O que era? E aí perguntaram para ele: Chico, mas você não pegou um peixe? Por que será? Ele disse que eu não botei a isca. E aí perguntaram: mas por que você não botou a isca? Eu não queria incomodar os peixes. Coisa de Chico Xavier. Um espírito em que via toda a criação com outros olhos, com olhos completamente diferentes do que nós vemos. Também nesse mesmo livro, ainda refletindo com Chico Xavier, de Richard Simonetti, conta que tinha no jardim algumas, então, plantas, e que o amigo do Chico disse que as formigas estavam acabando com o seu jardim. E que ia comprar veneno, não o Chico, né, o amigo do Chico, para matar as formigas, porque estava acabando com o jardim dele. E Chico pediu que ele não fizesse isso, que não matasse as formigas. Mas ele disse: não tem jeito, elas estão acabando com o seu jardim. Então o amigo saiu e Chico o que fez? Deu jardim, fez uma oração e disse: minhas irmãs, o meu amigo vai vir amanhã para matar vocês. Eu não quero ver vocês mortas. Então eu sugiro que vocês vão embora. Porque amanhã ele vai vir aqui com veneno. Vejam o grau de amorosidade do Chico. É claro que as formigas não entenderam a fala dele, mas entenderam a situação de ele, com seu amor, pedindo que elas se afastassem dali. Seguinte, o amigo chegou com o veneno para matar as formigas. E não tinha nenhuma condenada, como disse eu no livro. Nenhuma. As formigas foram embora. Chico já está muito à nossa frente. Tanto que quando nós escutamos isso, nós achamos algo tão longe. Então vocês vejam o quanto nós temos que crescer ainda para sentir isso no nosso coração. Porque nós achamos bonito, mas ainda está longe de sentirmos no nosso coração. Então temos que começar a sentir no nosso coração. Se eu não consigo sentir amor pelos animais, vamos sentir amor pelos seres humanos. Ah, não, mas tem seres humanos tão complicados. É verdade, mas são nossos irmãos e todos nós chegaremos um dia a sermos espíritos puros. Quanto tempo nós vamos levar? Depende do nosso empenho, da nossa vontade. Podemos levar muito tempo ou podemos levar pouco tempo. Depende de nós. Então crescer é um desafio, sim. Mas vamos ter esse desafio dentro de nós e aceitarmos ele diariamente. Para que a gente possa, dia a dia, não vencer o outro, mas vencer a nós mesmos. Vencer as nossas imperfeições, vencermos o nosso egoísmo, vencermos as nossas más inclinações, vencermos as nossas tendências que nós trazemos de vidas anteriores. Com isso, nós vamos, dia a dia, crescendo um pouquinho mais. Façamos como os girassóis, que estão sempre voltados para a luz. Nós podemos e devemos estar sempre voltados para a luz. Que luz é essa? É a luz do nosso Mestre, é a luz do nosso Pai. E que essa luz possa banhar a todos nós e que possamos viver com harmonia, com paz, com serenidade
e muito amor em nosso coração. Obrigada pela atenção.